Seja Bom, muito não sei se bem-vinda, minha querida. eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. É a minha primeira live no Instagram. Eu tenho passado este tempo em que todos nós tivemos assim um banho, um mergulho no online e no à distância, e eu tenho reduzido o mais possível o meu ingresso nesta dimensão da era de Aquário, não é? Das novas comunicações, e de facto é a primeira vez, portanto, olha, espero que corra bem. Estar assim em live com os amigos e contigo é um prazer. É um prazer estar aqui convosco. E pronto, e de facto sim, quando me desafiaste para conversar, eu pensei no o que é que me apeteceria partilhar com os amigos e com os futuros. Uh, e realmente eu acho que foi essa a minha última afirmação de vida, que foi essa do direito e do dever. Se calhar agora já iria exagerar, que eu gosto de ser radical. O dever que temos de procurar viver o maior tempo possível em plenitude e com prazer naquilo que fazemos e a todas as horas da vida, de preferência. Por isso, sim, é bom poder partilhar convosco o que é que tem sido esta minha descoberta e esta aventura. Se calhar posso começar por vos dizer que quando eu era criança, eu tenho 51 anos e tive, como muitos de nós, da minha geração e muito mais os das gerações mais antigas, anteriores, tivemos uma educação em que o prazer era uma coisa que não nos era permitida. Aliás, há uma série de ditados e de frases educativas que nos mostram que o prazer não é uma coisa boa, que o prazer é uma coisa difícil de conseguir e que a vida é basicamente sofrimento e esforço, e que o prazer é uma coisa que se consegue a determinados dias da semana, com condições específicas, e nomeadamente se tiveres cumprido todos os requisitos de sofrimento que te podem permitir chegar lá. E eu tive algumas discussões acesas com a minha mãe, porque eu dizia-lhe que não era verdade, que eu só queria viver com prazer, eu só queria trabalhar por prazer, e ela dizia-me que não era possível. E eu acho que fiz disso a minha vida, provar a mim própria e provar-lhe a ela e provar ao mundo de que realmente é possível viver na senda do prazer, não é? Nessa busca de estar bem, de estar feliz, de estar em plenitude, de evitar o mais possível o sofrimento, o nosso sofrimento e o sofrimento dos outros que nos rodeiam. E pronto, e tem sido esse o meu caminho. Depois, quando comecei a trabalhar com os séniores no Chapitão, em 2016, isso tornou-se muito mais claro, muito mais evidente, que de facto aquilo que até aqui tinha sido uma teimosia minha, era imperioso para estas pessoas com quem eu estava a trabalhar, que são pessoas que tinham mais de 65 anos, portanto tiveram uma educação ainda mais restritiva em termos do direito ao prazer, e que estavam completamente formatadas para o sofrimento, para o esforço, para a dedicação aos outros, e foi uma grande parte das minhas horas de trabalho com essas pessoas foi realmente de resgatar esse sentimento, e esse sentimento pleno e convicto de que a felicidade, a alegria, o prazer de viver era um direito que lhes tinha sido negado durante toda a sua vida, e que ainda estavam a tempo
de o resgatar e de viver a vida dessa forma, né? Mais prazerosa, mais feliz, mais em contacto consigo próprio, com a sua natureza profunda, com os seus desejos profundos, com o seu bem-estar. Porque nós temos esta ideia de que o prazer é uma coisa rápida que se consome, o prazer é exterior, vem de fora, não é? O prazer vem de uma comida que alguém prepara e que nós temos muito dinheiro para ir àquele restaurante e isso dá-nos prazer, ou o prazer é algo que a gente veste e que os outros apreciam em nós. E vivemos nessa ideia completamente na busca desse prazer, não é? Dessa felicidade, que acaba depois por também ser muito frustrante, porque nós não conseguimos chegar nem isso, já não questiono se isso dá ou não dá prazer, mas de facto é frustrante, porque o prazer também... Eu fiz assim uma organização de alguns psicólogos e filósofos que falam sobre o prazer, mas acho que não vale a pena estar aqui com essa conversa agora. Mas realmente muitos dizem que o prazer vem do sucesso, não é? Desta minha sensação de que eu cheguei a um lugar. E de facto estamos um bocadinho nessa coisa do prazer, é um reconhecimento dos outros. E isso... é pouco, para mim, que tenho vivido nesta coisa do prazer, eu acho que não é muito, não garante muito prazer. É muito, para mim, a vivência do prazer, e para muitos autores também, a vivência do prazer é uma coisa muito mais interior e muito mais... muito mais íntima e pessoal, e tem que ver com esse caminho e com esse conhecimento, não é? Muito mais, tem muito mais que ver com o saborear, tem muito mais que ver com o sentir, com o desfrutar, que são coisas que passam por uma relação física, mas interior, não é? Que passa entre a emoção e algo mais transcendente, que nós ainda não sabemos explicar. Uhum. Agora é interessante isso que traz, porque a gente vive numa cultura muito do sofrimento, né? As coisas só vão ser valiosas se a gente sofrer muito para conquistá-las, né? Então, nessa cultura de sofrimento, a gente vai se distribuindo do prazer. É quase que sentir prazer é algo pecado. E aqui o prazer é outra coisa. O prazer, ele é associado a uma conotação erótica. Então, assim, desmontar o significado do prazer, esse prazer da simplicidade, porque também, como tu falava, passa pelos sentidos. Sim, eu penso que para nós é claro que o prazer é uma coisa que passa pelo corpo, não é? O prazer é físico. Apesar de poder ser não ser exclusivamente físico, mas a gente sabe que o prazer faz crescer água na boca, o prazer faz sorrir, o prazer faz arrepiar, faz uma sensação, não é? Causa-nos sensações no corpo, e se calhar por isso o prazer ficou quase exclusivamente associado às coisas dos sentidos, sejam as coisas seja ao sexo, seja ao sabor, ou seja ao toque, à pele, à visão, o prazer de ver coisas bonitas, e eu penso que quando o resgatar o prazer passa pelo corpo, pelo conhecimento, pela vivência
do corpo, seja, e neste caso vou trazer as duas dimensões do corpo que nós trabalhamos, né? No teu caso a dança e no meu caso o teatro e o lúdico. Eu acho que a ferramenta as duas ferramentas mais eficazes que eu já encontrei para resgatar esse prazer que é o prazer de dentro, que é o prazer de eu estar comigo e que é um prazer que sou eu que reconheço o meu valor, sou eu que reconheço o ter atingido um objetivo, sou eu que reconheço essa plenitude e não passa necessariamente por ser reconhecido por outro ou por vir do outro, mas é na minha relação comigo e na minha relação de dentro para fora, seja quando eu me expresso, seja quando eu consigo desenhar ou transformar ou construir, ou seja, simplesmente quando eu consigo existir no coletivo ou num qualquer outro, ou num espaço sozinha, e sou eu que me reconheço e que me dou o aval do direito a sentir prazer. E de facto tenho visto e sentido na pele que tanto através da dança quanto através do jogo teatral, do jogo lúdico, do brincar, que nós conseguimos realmente proporcionar a nós próprios ou aos outros, no teu caso e no meu, enquanto jardineiras de pessoas em processos de descoberta de si próprios, de construção de si próprias, que podemos sentir que realmente as pessoas saem mais capazes de mergulhar dentro de si, de estar em contacto com as suas emoções, e de aceitar essa vivência do prazer nas pequenas coisas, num gesto que se faz, numa inspiração, num passo de dança, num dar a mão a alguém, num olhar nos olhos, não é? Essa capacidade que nós perdemos quando deixamos de perceber que realmente é o prazer que nos move, não é? É o prazer que faz de nós estar vivos, e os nossos primos mais próximos, os macacos, são especialistas nisso, não é? No estar bem, no sentir prazer, no brincar, no pregar partidas, não é? No desfrutar das coisas em grupo ou individualmente. Os gatos também nos sabem, são muito bons mestres para essa coisa do prazer, do estar bem. Eu gosto também de associar ao lúdico, porque eu acho que é um resgate da criança, que também nós precisamos de fazer, não é? Porque a criança faz as coisas por prazer, ela só faz o que gosta, não é? Faz as coisas porque é movida por esse desejo, ou de descobrir, ou de criar, ou de construir, ou de sentir, ou de desfrutar. E penso que o lúdico nos devolve outra vez essa capacidade de voltarmos a sentir-nos livres para poder sentir os prazeres da vida. Uhum. E quais são, assim, os teus prazeres? Olha, depende muito, sabes? Eu tenho muitos prazeres. Eu os vou, como sou uma pessoa que tem procurado viver a vida recolhendo momentos de prazer, há uma frase feita que eu acho que é muito interessante, que é aquela coisa, a frase do não há caminho para a felicidade é o caminho, não é? Uhum. É o percorrer, é viver a vida com o maior número de pequenos momentos de felicidade, porque a felicidade é uma coisa fugaz,
hum, é feita de pequenos momentos, não é? E é esse acumular de pequenos momentos de felicidade, de alegria, e o prazer também é isso, não é? Também é a felicidade, também é a alegria. Uhum. Não sei, eu tenho muitos prazeres. Olha, depende de como eu me sinto. Eu gosto de cozinhar, dá-me muito prazer cozinhar. Gosto de ir à praça, ao mercado, comprar legumes. Agora nesta altura do confinamento, voltei a bordar, que era uma coisa que eu não fazia desde a minha infância e que quando era criança não me dava prazer nenhum e que agora já me dá, não é? O prazer também, há coisas que primeiro não nos dão prazer e depois passado um tempo já dão, não é? O prazer também tem essa... E gosto muito de brincar. Eu tenho um prazer enorme, por exemplo, em criar, em estudar, também em comer. Sabes uma coisa que quando a gente faz arte, ou dança, ou ouve música, há uma ligação direta do cérebro primitivo com o cérebro novo, né, com a parte mais racional. E então gera um momento de prazer que é como se fosse, como se a gente estivesse comendo chocolate. Então, quando tu dança ou quando tu faz arte, o próprio cérebro cria essas substâncias, né, que geram bem-estar. Eu penso que em qualquer ser humano, quando a gente se expressa, não é? Expressar vem de expremere, não é? Quando nós deixamos sair e começamos a sentir a conhecer coisas que não conhecíamos de nós próprios, não é? Tu estás a dizer que gostas de aprender e de experimentar. Eu acho que é dos grandes prazeres da vida esse, não é? É o da descoberta, é o de criar coisas novas, de descobrir aquilo que não conhecíamos. Por isso a gente normalmente quando diz, o que é que eu gosto, o que é que está a prazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de viajar. Mas eu gosto de viajar nesse sentido, não é? No sentido de ir mais além, de sair para fora do meu espaço, de alargar os meus horizontes, descobrir novas cores. De facto, aquilo que uma grande parte das coisas que nos dão prazer, penso eu em geral, passa por isso, por esse gosto da descoberta. E acho que também o estar em grupo, não é? O fazê-lo em coletivo, é também eu penso que pode ser também um prazer que é mais ou menos padronizável em todo o ser humano. Claro que há pessoas que têm mais dificuldade e passam por questões individuais, não é? Específicas da sua vivência, das suas vidas, mas quando conseguimos passar por processos positivos e seguros, acabamos... Eu tenho esperança de que sim, e acho que ao longo do nosso trabalho a gente vai conseguindo ajudar as pessoas a resgatar também esse gosto por estar em grupo, esse gosto por construir com o outro, por descobrir com o outro, por partilhar, por estar, e é um dos trabalhos mais importantes neste momento na nossa civilização e que agora e que este tempo de confinamentos e distanciamentos sociais e de desconfiança do quem será o portador do vírus, que vamos ter que voltar outra vez a insistir, não é, neste trabalho de resgatar o instinto gregário, este prazer de estar com o outro, porque ele nos reflete a nós próprios e porque ele nos valida e porque nos permite chegar mais longe, não é? Chegamos mais longe quando estamos juntos. E de facto, uma das grandes experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida enquanto professora de teatro e eu
não sou tanto professora de teatro, porque eu gosto de conduzir as pessoas em processos criativos e normalmente a gente entende o professor de teatro como alguém que ensina a fazer teatro, e eu gosto de levar as pessoas no processo até ao final, de criarem um espetáculo e de o apresentarem ao público. E de facto são momentos distintos. E eles trazem prazeres diferentes também, não é? Primeiro o prazer de estar com o grupo, de partilhar com o grupo, de descobrir, depois o prazer de inventar, depois o prazer de nos superarmos, porque a gente quando pensa assim, o prazer, então só fazes o que gostas, não fazes também, não há esforço, ou não há frustração. O facto da gente procurar acumular no álbum de fotografias o maior número de momentos de prazer não significa que às vezes para ter o prazer como uma criança, não é? Para ter o prazer de correr para os braços da mãe, ela provavelmente tropeça, cai um determinado número de vezes, não é? Portanto, há processos que nos vão permitir chegar a um determinado lugar, e que esses processos implicam esforço, implicam superar a frustração. Agora, a questão realmente é podermos proporcionar às pessoas ambientes seguros, em que elas não se magoem nesse processo, porque depois o resultado, né, quando se atinge o resultado, vem então o grande prazer do sucesso e de se ter realmente realizado um plano, uma ideia, nos termos superado. E depois a seguir temos o grande prazer de estar em frente ao público, de partilhar com o público o resultado do nosso trabalho, que demorou tempo, que deu esforço, implicou esforço, implicou investimento investimentos vários, investimento de tempo, investimento emocional, investimento às vezes de dinheiro, portanto, não é? E que depois de repente aquele momento em que a gente partilha com os outros, e que depois se consolida nas palmas, mas eu acho que acima de tudo consolida-se nos olhares, nos sorrisos, no espanto, no deleite, nas sensações que vamos podendo proporcionar, nos prazeres que vamos podendo proporcionar também ao público, e de facto é muito transformador, e eu estou a falar disto não apenas como atriz, mas também como alguém que tem conduzido algumas, já não sei quantas, mas muitas pessoas nestas vivências, e que pronto, que sei que realmente dão grande prazer e são transformadoras nesse sentido daquilo que eu sou capaz de fazer e daquilo que pode ser, que o meu corpo pode vivenciar e de uma forma positiva, e que pode trazer muito prazer. Uhum. Eu acho que o prazer, ele não existe sem o seu contrário. Aliás, tudo é uma realidade só. Alegria, tristeza, dor, prazer. Então eu penso que nesse processo eu acho muito interessante, porque a vida é um processo. Nesse processo que a gente vai construindo o nosso prazer, vai ter situações que a gente vai se frustrar, porque a dor, ela está em e o que eu quero que seja. Então, quando as coisas não acontecem como eu esperava, é surge a dor. Eu acho que o que o Jorge estava a referir-se, não tenho a certeza, mas eu acho que é uma coisa que tem que ver com uma certa transcendência, não é? Porque de facto, quando a gente tem uma ideia,
E aqui também eu sou um bocadinho radical nesta minha relação com as ideias, porque eu atribuo-lhes uma origem que não sou eu. É como, e daí que eu até seja completamente contra os direitos de autor, por causa disso, porque eu acho que as ideias, e estudei um bocadinho os fenómenos da criatividade, e vocês também já devem ter visto aqueles documentários, por exemplo, de um macaco que num lado do mundo descobre como é que se parte uma noz, e depois logo do outro lado há outros macacos que também estão a descobrir a mesma coisa. Portanto, de facto, as ideias... a autoria é uma coisa um bocadinho duvidosa, porque a mim já me aconteceu, com muita felicidade, eu ter tido uma ideia e depois perceber que, ao mesmo tempo, no outro lado do mundo, outra pessoa estava a fazer um espetáculo. Claro que a ideia tomou outra forma, mas a ideia era a mesma. E eu pensei, que bom, porque é sinal de que eu às vezes consigo conectar-me com essa dimensão, essa onda da criatividade e ir lá buscar um bocadinho e trazê-lo e partilhá-lo com as pessoas com quem eu posso comunicar. Portanto, de facto, é um prazer enorme poder aceder a esse espaço, que é um espaço transcendente, porque está fora de nós, muitas vezes, né, e isso realmente, eu acho que todos nós temos essa possibilidade, eu acredito mesmo nisso, mas infelizmente são os artistas, né, são as pessoas que criam, os artistas e os cientistas também vivem exatamente os mesmos processos que nós, e de facto é um prazer enorme, e como muitas vezes o prazer dá aquela adição e dá vontade de ir lá mais vezes e de voltar a experimentar e de digerir e de nos apropriarmos e de deixarmos passar pelo nosso corpo, seja pelo corpo todo, e deixá-lo sair ou pela ponta da caneta, ou pelo teclado, ou pela câmara de vídeo, ou pelo corpo que dança. E eu penso que esse resgate deste prazer que tem que ver com o mergulharmos dentro e de estarmos em contacto connosco próprios também permite que mais pessoas possam, e não apenas os criativos, possam aceder a esse território, que é um território da transcendência e que é um território se calhar da tal consciência universal que todos nós partilhamos, né? E que é no mergulho dentro, nesse prazer de respirar, nesse prazer de contemplar, nesse prazer de estar connosco próprios, que muitas vezes que é possível aceder a esse espaço. Por isso, para mim, o prazer não tem nada a ver com coisas exteriores, não tem nada a ver com o que o outro me faz. Pode ter, mas acima de tudo tem que ver comigo e na minha relação com o outro, não é? Passa-se sempre por essa consciência do eu, por esse estar bem comigo. Queria então saber se as pessoas têm perguntas, querem fazer alguma pergunta, Sandra? Se querem partilhar dos vossos prazeres. Tem coisas pequenas que são tão simples, mas que dão tanto prazer. Chorar acompanhada, dançar, viajar, escrever, beijar, contemplar, falar com pessoa. Porque eu acho que nessa época de pandemia, nós por vezes podemos ficar fechados na dor, né? Na dor, na falta de esperança, né? Na insatisfação, na frustração de não podermos fazer o que a gente gosta, o que a gente fazia antes, né? Então eu penso que viver com prazer passa pelo processo da gente superar esses estados. Eu acho que a criatividade, ela é um caminho que nos ajuda a ter acesso a esse prazer também.
né? E seja essa criatividade uma forma de se vestir, mas obviamente que eu concordo contigo, Alexandra, quando tu traz, não é, esse prazer desde dentro e que não é algo para ser aceito por outros, né? É algo para realização própria. É, eu ainda para mais agora neste tempo, é que nós não podemos fazer tantas coisas que nos dão prazer, que se torna ainda mais importante percebermos que o prazer pode residir nas pequenas coisas, não é? Pequenas coisas como um duche quente ou um enroscarmos numa manta, tomar um chá, porque ele passa por esse direito. Eu acho que a descoberta que eu fiz quando comecei a trabalhar com os séniores é que é possível encontrarmos prazer em praticamente tudo. É. De facto, não é preciso ir para um quadro do Degas para dizer que senti um grande prazer, ou contemplar o pôr do sol no Titicaca. Se calhar o pôr do sol da minha janela pode-me dar tanto prazer como o pôr do sol do outro lado do mundo. A questão passa por eu dar-me o direito e ao mesmo tempo desafiar-me a sentir prazer nas coisas que me rodeiam. Eu fiz um desafio agora quando foi o segundo confinamento, e os meus séniores, que estão habituados a ser muito ativos, ficaram muito zangados por terem que ficar outra vez fechados em casa, e eu cruzei-me com uma frase que era: eu sou responsável pela minha felicidade. E resolvi levar-lhes esse desafio e estivemos a debater isso, e eles estiveram a pensar sobre isso e andaram à procura dessas estratégias, não é? Como é que de facto a única pessoa que é responsável pela felicidade somos nós, só nós, cada um de nós é que pode fazer de si feliz. Não é possível, a felicidade não pode vir de fora. Há coisas que vêm de fora que me podem ajudar a ficar feliz, mas sou eu que tenho que me permitir, porque às vezes vêm coisas fantásticas e eu não me permito ser feliz. Portanto, eu acho que a primeira coisa para resgatar o prazer, e é por isso que eu acho que o prazer é um assunto tão premente e ao mesmo tempo tão simples, porque de facto nós só precisamos, pelo menos é o que a minha experiência me diz, nós só precisamos de nos permitirmos, nos desafiarmos a sentir prazer, de nos permitirmos a sentir prazer no abrir a janela e inspirar, no sentir prazer em andar descalço no chão, no sentir... em coisas que são tão... Num gesto de delicadeza, né? Numa gentileza, não ajudar uma senhora que está com compras, né? Por exemplo, tá na fila do supermercado e tem uma senhora que é mais velhota que chega, né? E poder dar o lugar para ela. A Magda diz assim: amo estar com meu marido e lembrar das viagens que fizemos juntos, dos lugares que conhecemos e das pessoas que encontramos no caminho. Sentir o vento a bater no rosto quando a gente anda sem pressa. Deitar-me quando estou cansada e esfregar os pés descalços nos lençóis. É verdade. Existem muitas pequenas coisas que dão prazer, não é? É. E às vezes nós não nos permitimos sentir o prazer e vivemos apressados nessa procura de um prazer, de algo que há de vir de fora, de algo que eu não consigo atingir ou porque não posso sair de casa, ou porque não tenho dinheiro para comprar não sei o quê, ou porque... E é um desperdício de tempo. Claro que o prazer também é o prazer de conseguir realizar um desejo, não é? Também é o prazer de conseguir ultrapassar uma dificuldade também, mas
quanto mais, é como o treino, não é? Eu consigo caminhar muito mais tempo e consigo se calhar ir fazer subir o pico da Ilha do Pico, se treinar a caminhadas hoje 5 minutos, amanhã 10, depois 15 e se calhar ao fim do ano eu consigo fazer uma caminhada, uma subida difícil de 2 horas. E eu acho que o prazer também é isso. Eu acho que nós precisamos de nos treinar e nós que estamos, eu acho que os mais jovens não tanto, mas as pessoas da minha geração e de gerações anteriores à minha estão tão destreinadas nisso que realmente eu acho que é fundamental na nossa ação diária, seja profissionalmente, ou seja, só nas relações, podermos partilhar com as pessoas que o prazer é uma coisa que está realmente aqui à mão, é realmente muito acessível, ele é muito transformador porque nos dá saúde, não é? Porque nós quando sentimos mais prazer e segregamos essas, não sei se chamam endorfinas, mas se calhar são, não é? Segregamos essas substâncias químicas e ficamos mais alegres e ficamos menos estressados e portanto logo vamos ter menos doenças, ficamos mais esperançosos, logo conseguimos ser mais criativos, logo inventamos mais coisas, logo temos mais satisfação, logo conseguimos chegar mais, portanto o prazer, para mim, ele é o princípio do estar bem na vida e não o fim, não é dizer, quando eu estou bem eu sinto prazer. E eu acho que é exatamente, o exercício é exatamente o de voltar atrás e sair da cama com uma inspiração, pôr os pés no chão e pensar, eu vou sorrir, bom dia, e iniciar e tentar a cada momento do dia, fazer de cada momento do dia a descoberta do momento de prazer. Uhum. Acho. Que lindo, minha querida. Um prazer enorme te ter aqui no meu canal. Acho-te uma mulher super inspiradora, uma mulher que realmente, quando dança, tá ali toda inteira, plena, né? Tive o prazer enorme de te ter nas minhas aulas de biodança. Então, a tua presença faz muita diferença. Uma mulher com substância, com gosto, né? Então, isso é muito inspirador. Estou desejosa para voltar a dançar. Vamos ver se em maio a gente volta, né? Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo vosso tempo, porque o tempo é ouro e vocês terem escolhido estar aqui conosco é um presente. Eu sou uma pessoa que tem um prazer enorme em partilhar, sabe, Alexandre? Não gosto de ter aquilo que eu vou descobrindo, que eu vou aprendendo, eu gosto de, sabe, olha que interessante, eu quero partilhar com o mundo, eu quero partilhar o que eu aprendo. E eu acho que a vida só tem sentido se a gente partilhar conhecimentos, partilhar saberes, né? E daí eu tenho investido muito aqui no canal com esse objetivo, não só no canal, mas o meu objetivo é criar conteúdos que possam inspirar, que possam levar a uma mensagem de esperança, uma mensagem que possa contribuir com o autoconhecimento. Então, é um prazer enorme estar fazendo todo esse trabalho. Para mim também é um prazer muito grande estar contigo e dançar e estar nessa vivência da descoberta com a música e agora também estar aqui contigo e ter esta possibilidade de ter esta conversa assim leve, sem citações, porque eu acho que é importante também as pessoas poderem fazer a sua pesquisa. Hoje em dia há imensa informação e podemos ir ver porque é que os do prazer eram os hedonistas e os outros eram, pronto, e podemos ir por aí, mas aquilo que eu penso que gostava de poder partilhar é que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e só é preciso mesmo aceitar o desafio de fazer viver a vida assim. Viver com prazer. É. Então fica o desafio, não é? Uhum. Todos os dias
trazer o prazer para nossa vida. Então, É. beijinho, grata por terem Beijinho, tá bom. aqui. E até, E até já. até já. Beijinho, querida. Correu muito bem, adorei. Tirando os Tchau. ecos e tirando as outras coisas. É, Mas olha. eu acho que não é a gente poder não deixar de fazer o que a gente programou e seguir, não é? Isso não atrapalha. Uhum. Bom, teve eco, passou o eco e estamos aqui. E Né? tá. E tá tudo certo. Que Tudo bom. muito bem. Beijinho. Tá. Muito obrigada. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau a todos.